Olá, colega advogado, advogada, como você está? Espero que esteja bem, espero que esteja em casa com a sua família. Eu sou Juliana Nóbrega, sou advogada, atuante na área de direito digital, direito empresarial e tributário, todos para startups. E eu recebi o convite da ESA na pessoa de Dr. Diego Cabral para falar um pouquinho sobre segurança cibernética em tempos de Covid nos escritórios de advocacia. A gente sabe que a pandemia do Covid-19 ela forçou a economia global, não foi só a local, a fecharem as suas portas. O que significa? Que a grande maioria dos negócios, a grande maioria das empresas, inclusive os escritórios de advocacia e o Poder Judiciário como um todo, está trabalhando no sistema de home office ou do teletrabalho. E isso abre um grande número de vulnerabilidades e de problemas com relação à segurança da informação, dos processos e dos dados e informações dos clientes que possuem dentro do escritório. Então, eu vou trazer aqui para vocês, diante desses riscos, algumas vulnerabilidades e algumas soluções a essas vulnerabilidades para que vocês possam adotar no seu time de colaboradores. Eu espero que ajude, que consiga ajudar o seu escritório, consiga ajudar os seus colaboradores, tá? Então, a primeira vulnerabilidade que eu quero trazer aqui para vocês é a questão dos serviços de cloud. O que é serviços de cloud? São serviços de nuvem, né? Você contrata um serviço para armazenar todos os arquivos do escritório na nuvem, ao invés de você armazenar no computador físico do escritório, um computador específico. Por quê? É uma ótima estratégia para que você não precise investir tanto em infraestrutura física, porque é caro a parte de tecnologia. E aí você ganha espaço e, obviamente, as comunicações dentro desses serviços de cloud, ele já possuem uma criptografia própria. Qual o problema com relação a isso? É a questão das senhas. Alguns escritórios, eles costumam compartilhar esta mesma senha de acesso com todo o time de colaboradores. E não faz o menor sentido esse compartilhamento, já que a gente sabe que senha é pessoal e intransferível. Sim, o óbvio às vezes precisa ser dito. Existe também a possibilidade de alguns serviços você conseguir instalar em diversos computadores do próprio escritório. E aí isso também é uma vulnerabilidade. Só que qual uma possível solução para a gente resolver isso, essas vulnerabilidades? Primeiro, é você compartilhar a pasta específica com o colaborador específico que está cuidando daquele processo do cliente. Que a gente sabe que a privacidade e a proteção de dados é outro tema que tem sido bastante discutido por aí afora, principalmente após essa pandemia do Covid-19. Então a gente sabe também que existe o sigilo profissional com relação à nossa profissão. Então não faz sentido se um colaborador do meu escritório está tendo acesso a um processo X, a um cliente X, que ele não está trabalhando nesse assunto. Você está expondo aquele cliente a um colaborador que não tem permissão para acessar. Do mesmo jeito, um outro colaborador que está trabalhando num cliente Y, que é desse primeiro colaborador. Então, é importante que você faça esse compartilhamento. Uma outra solução para a questão dos serviços de cloud é a instalação, a disponibilidade de uma VPN, que aí a gente entra numa segunda vulnerabilidade, que é com relação ao acesso desses colaboradores que estão de casa, dos seus lares, de dentro dos seus lares, aos servidores do escritório. Se você não monta uma VPN, o que é uma VPN? VPN é uma rede privada de trabalho que possui uma infraestrutura tanto de física quanto de software. Software são programas de computador que garantem a segurança no acesso
a essas informações. Então, se eu tenho no meu escritório uma rede VPN que um colaborador meu de casa conseguirá acessar as informações dos meus clientes dentro do servidor do escritório, eu tenho uma rede de segurança nesse sentido, tá? Então, é uma forma que vocês têm para garantir a segurança dos arquivos do escritório, dos documentos que estão em computadores do escritório. Um outro problema também é com relação ao equipamento utilizado pelos colaboradores enquanto eles estão realizando o trabalho de casa. O escritório, ele forneceu um computador para o colaborador, ou o colaborador está usando o computador pessoal? Isso é um problema. Quando a gente monta a infraestrutura da VPN, esse computador ele precisa ser adaptado aos níveis de segurança da VPN, tá? E aí o que acontece? Esse computador ele não pode ser utilizado por mais ninguém. Por quê? Nós não temos aqui no Brasil uma cultura de privacidade, de segurança, esse cuidado com a segurança das nossas informações na internet, nos nossos celulares, nos nossos computadores. E aí, de repente, o seu colaborador está em casa, dá uma pausa e vai lá o filhinho, a filhinha dele, a criancinha em casa, brincar nos jogos na internet. E aí, o que acontece? A criança clica num link que ela não tem conhecimento técnico para entender o que é um link, uma ameaça e o que não é, e aí baixa um malware ou um vírus na máquina que consegue infectar, dependendo do vírus que ela baixar ou do site que ela acessar, infecta a rede do escritório e rouba todas as informações que estão armazenadas na rede de computadores do escritório. E isso é muito perigoso. Então é interessante que se oriente todos os colaboradores a não permitir o acesso a esse computador por outras pessoas estranhas a ele e que obviamente não estão autorizadas a fazer isso. Lembrando sempre do sigilo profissional que a gente precisa resguardar. Então não faz sentido o esposo ou a esposa dos nossos colaboradores terem acesso a dados dos nossos clientes, tá? Uma outra vulnerabilidade, e essa tem sido uma das preferidas dos ataques, são os e-mails. É interessante que se utilize, o escritório possua e-mails corporativos específicos para cada colaborador e que essa comunicação seja criptografada. O que é criptografia? É uma comunicação que utiliza dados e informações com camadas de proteção. Eu tenho essa camada aqui, ela tá com algum código que ninguém consegue entender, e depois tem uma outra camada e uma outra camada, e aí a gente cria uma rede de criptografia de comunicação. Além disso, os e-mails eles têm sido muito utilizados para ataques do tipo phishing e ransomware. O que é isso? O phishing a gente pode chamar de estelionato. É o ataque em que a mensagem ou a notícia parece verdadeira e estimula, apresenta uma promessa de retorno e estimula que a pessoa que esteja lendo aquilo clique num site ou baixe algum arquivo. E esse arquivo geralmente é uma imagem ou um arquivo em Word ou um arquivo em PDF. E aí quando baixa esse arquivo ou acessa esse site, é rodado um vírus, baixa na sua máquina e aí acontece toda aquela sistemática de invasão, de roubo de informações que eu já expliquei anteriormente. O ransomware é um pouquinho a mais, vai um pouquinho além do phishing. Além dele roubar os dados, ele vai entrar em contato e vai exigir um pagamento geralmente em dinheiro ou em criptomoedas. Tá? Criptomoedas são as moedas virtuais, que eles têm dado preferência às criptomoedas por conta de uma fase de anonimização da informação da pessoa que tem essa criptomoeda. E aí eles exigem esse valor em troca de devolução dos dados, tá?
Muitas vezes acontece, ransomware geralmente acontece de ele apagar todos os dados do computador, e aí você acessa o computador do dia seguinte e cadê meus arquivos, cadê os documentos dos meus clientes, cadê meus processos? Uma pessoa apagou todo o computador e entra em contato e exige esse valor em troca dos dados, que é o que a gente chama de sequestro de dados. Uma outra situação, e essa é bem simples, mas a gente precisa estar sempre lembrando: a atualização do antivírus e a atualização do sistema operacional. Sistema operacional é o que a gente conhece de Windows, de iOS e de Linux, tá? É importante que essas não só as atualizações, mas que as versões instaladas nos computadores ou nos celulares sejam originais, tá? Não utilizem softwares falsificados, porque geralmente esses softwares falsificados eles vêm com uma falha de segurança que deixa em risco a máquina ou equipamento que está sendo utilizado, onde está instalado aquele software. Então mantenha sempre o antivírus atualizado. Uma outra informação é que como é escritório e geralmente você faz compras como se fosse uma empresa, você pode comprar esses programas em nome da empresa, em nome do escritório, com o CNPJ do escritório, e aí você vai ganhar o direito de instalar esse mesmo programa em várias máquinas. Então é o que acontece geralmente com o Windows, quando você compra a versão para a empresa e você tem um limite ali, você tem o direito de instalar em mais ou menos 3 ou 5 máquinas, depende da versão que você comprar. E antivírus, oriente sempre os seus colaboradores a manterem atualizados, tanto o antivírus quanto o sistema operacional, ok? E aí nós temos também um termo de responsabilidade de confidencialidade. Nem só de tecnologia a segurança da informação vive. Segurança da informação não é especificamente o computador ou a internet, não é só isso, é muito além disso. Como está todo mundo em isolamento social, é interessante que você peça que os seus colaboradores, todos eles, advogados e advogadas, estagiários e estagiárias, que vão ter esse acesso, que vão atuar em home office ou em teletrabalho, assinem esse termo de responsabilidade com essas vulnerabilidades ou outras que o seu TI, a pessoa que você contratou como consultoria ou o seu departamento de TI, indique que as responsabilidades daquela pessoa que vai utilizar aquele computador para acessar a rede do escritório. E, obviamente, o termo de confidencialidade para evitar qualquer acesso indevido, tá? E aí a gente lembra também um outro debate que vem crescendo muito, mesmo antes da pandemia, da responsabilidade civil dos advogados autônomos e escritórios de advocacia. Eu vou chegar lá na frente para vocês entenderem por que a responsabilidade civil poderia recair em cima da segurança da informação de um escritório de advocacia. E por fim, o óbvio precisa ser dito: oriente os seus colaboradores. Infelizmente, aqui no Brasil, como eu já disse no início, nós não temos uma cultura de privacidade e proteção de dados, uma cultura de guardar as nossas informações, de ter cuidado, de olhar sempre os sites que nós estamos acessando, os aplicativos e programas que nós estamos baixando nos nossos equipamentos. E isso pode gerar uma série de vulnerabilidades no escritório. Então mantenha sempre treinamentos e orientações periódicas com seus colaboradores. Se no seu escritório não possui uma equipe de tecnologia, recomendo fortemente que você contrate um consultor ou uma consultora, uma empresa que possa prestar esse serviço para o escritório, tá? E aqui eu lembro a vocês que a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor em agosto. Ela ainda não passou
O projeto de lei 1179 ainda não passou pela Câmara, a gente sabe que existe um processo legislativo, então até hoje, 28 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a vigência vai ser em agosto. A partir do momento que ela entrar em vigor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá sim responsabilizar o escritório de advocacia que foi identificado um vazamento de dados ou qualquer incidente de segurança da informação. E isso pode gerar uma responsabilidade civil pelos danos causados a seus clientes, tá? E dependendo da situação, pode ocorrer uma quebra de sigilo profissional, como aconteceu com o caso do Panama Papers, em que um funcionário do escritório de advocacia vazou dados de um processo de uma empresa que estava acontecendo, e aí foram dados informações inclusive de pessoas que moravam em outros países. Então, se você não tem ainda uma cultura, recomendo que você crie uma cultura dentro do seu escritório, crie uma cultura entre seus colaboradores de proteção e privacidade de dados, para evitar esse tipo de constrangimento com os seus clientes, tá bom? É isso. Lembrando que, só para fechar, a pandemia ela vem mudando muito a forma como a gente se relaciona. E aí, não se preocupe, que eu garanto a vocês, a vida como era antes da pandemia não voltará a ser após a pandemia. A gente tá tendo essa experiência de trabalhar de casa na advocacia. A gente sabe que existem processos eletrônicos que podem ser acessados de qualquer lugar do mundo e com segurança. A gente consegue, vocês estão tendo a possibilidade de atender os seus clientes por telefone ou por videoconferência. E isso é muito bom, porque mostra que a nossa advocacia ela pode atravessar fronteiras. E não é porque vocês estão ou em João Pessoa, ou em Patos, ou em Campina Grande, ou em Fortaleza, que vocês podem deixar de atender um cliente que esteja do outro lado do mundo, que esteja em São Paulo, que esteja em Manaus. Não importa, a internet não tem fronteiras. Vocês podem sim atender clientes de outras partes e com a qualidade que o seu escritório com certeza possui. Então, atente-se à transformação digital, atente-se à inovação. Estejam abertos a isso. A advocacia ela não será mais a mesma, e se você quer continuar no mercado, precisa acompanhar as transformações que a sociedade tem. Um beijo, um forte abraço, fiquem bem, vamos torcer para que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa voltar às nossas atividades, poder sair de casa, tá bom? Cuidem-se e cuidem dos seus. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço mais uma vez a Ésia e ao Diego Cabral pelo convite. Eu vou deixar com o Diego todos os meus contatos, quem tiver dúvidas poderá entrar em contato, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!